Hoje eu escolhi um tema para que todos possam refletir, e o tema é: nem tudo nesse mundo é sofrimento e dor. Porém, faça as perguntas: por que tantas pessoas sofrem? Por que tantas famílias estão sendo desfeitas? Tantas mães imploram de forma suplicante para que seus filhos e filhas saiam do mundo das drogas, prostituição e promiscuidade. Por que tanta rebeldia e disciplina por parte dos filhos? Por que tantas pessoas correm de um lado para o outro em busca de uma resposta para os seus dilemas e conflitos emocionais e não encontram a solução? Por que tantas pessoas desenvolvem quadros psiquiátricos, depressões, ansiedades, transtorno de pânico? Por que tantas infidelidades e separações? É sabido que, diante da realidade que nos coloca, vivemos em um mundo de tendências, em um mundo de facilidade, que a passos largos nos exige que façamos parte dessa realidade, desse sistema. E o ser humano corre de um lado para o outro para tentar satisfazer tanto os próprios anseios, como também para inserir-se nesse mundo tão capitalista, nesse mundo tão tendencioso. E como resposta, cai na própria areia movediça do caos e angústia e sofrimento. O ser humano hoje está perdendo a sua naturalidade, tornou-se cada vez mais individualista. Não existe a interação, a comunicação de um para com o outro. Famílias não têm um diálogo sadio e harmonioso. Hoje é mais fácil apontar o erro do outro do que olhar minhas próprias falhas. Isso tem a ver com individualismo. O ser humano, ele quer sempre mais. Ele quer sempre atingir o topo das suas idealizações. E mesmo assim se sente vazio. O ser humano atual, ele vive imerso em uma multidão de pessoas. E mesmo assim, ele se sente sozinho. Por que isso acontece? Porque o ser humano natural, ele deixou de lado a sua própria essência, o seu real valor. Quando o ser humano parar para refletir e pensar que sem Deus ele não pode conseguir nada, ele continuará caindo na própria areia movediça. Sempre cairá no próprio erro e desatino. Porque esse mundo é passageiro. E o sofrimento humano é fruto de escolhas, porque vivemos de escolhas. Mas o ser humano, ele só busca Deus no momento de emergência. Infelizmente. Deus, ele é visto na atualidade como um amuleto de sorte. Eu só busco a Deus quando eu necessito dele. Quando eu estou bem, eu coloco Deus de lado. Mas quando eu estou numa situação de angústia e sofrimento, eu recorro a Deus. Por isso o ser humano sofre. Porque ele só busca a Deus nas situações emergenciais. É uma burrice pensar dessa forma. Deus a cada instante está ao nosso lado com a mão estendida. Mas infelizmente, o ser humano atual, ele vende aos olhos. Porque os prazeres do mundo, os prazeres, eles se tornam fascinantes de tal forma que o ser humano, ele desconhece o seu próprio eu. Quem é o ser humano atual que perde a passos largos a sua própria identidade? Com alegrias estampadas no rosto, mas quando se encontra sozinho com seu próprio eu verdadeiro, é um ser vazio, triste, chora por dentro. Mas para a sociedade eu tenho que mostrar uma outra face, uma face que não me pertence, que não é minha. O ser humano atual, ele vive de máscaras para atender às expectativas do outro. É um puro engano, é um erro. O ser humano que utiliza de máscaras para atender à realidade em que o cerca,
ao mundo do seu entorno, ele não é ele mesmo, mas é outra pessoa. É como se ele engavetasse os próprios problemas e da porta para fora ele já é outra pessoa. Por isso ele sofre. Mas o ser humano, ele precisa entender que diante de tantas dificuldades que o mundo se apresenta, diante de tantos sofrimentos humanos, de tantas angústias, o ser humano ele só conseguirá ser feliz quando ele colocar Jesus como base de sua existência. O ser humano ele só conseguirá ter a felicidade plena quando ele colocar Jesus como centro. O ser humano atual, ele vive feliz, mas é uma felicidade momentânea, infelizmente, uma felicidade que dura pouco. Mas quando coloca Jesus como topo de sua realidade, ele se sente satisfeito em tudo que faz, em todo o seu realizar e efetuar. Porque sem Deus, o ser humano não será ninguém. Obrigada.